aprender novos conteúdos, construir novas possibilidades, dar voz e vez às crianças e jovens, criar e incentivar a busca por novos horizontes. Há 18 anos, aqui em São José, o Centro Educacional Marista está valorizando a infância e a juventude, pensando e repensando juntos novas possibilidades, construindo histórias, fazendo dos sonhos realidades possíveis, tendo como missão formar bons cristãos e virtuosos cidadãos, harmonizando fé, cultura e vida, sob a ótica de São Marcelino Champagnat. É com o apoio da família Marista que comemoramos mais este aniversário, agradecendo a todos que colaboraram durante estes 18 anos de instituição. Centro Educacional Marista São José, educar é uma obra de amor.